Fala, torcedor vascaíno, o Vasco faz sondagem para ter o zagueiro Davi Luiz do Flamengo em 2025. E o atacante Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, é oferecido ao Vasco da Gama, segundo o jornalista. E o Felipe Coutinho antecipou o retorno das suas férias, visando 2025 com o Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Agora vamos para as informações, tem informações importantes para a gente falar com vocês. A primeira informação é sobre o zagueiro Davi Luiz, né? Segundo o site Bola VIP, é o seguinte: o Vasco faz sondagem para ter Davi Luiz em 2025 e zagueiro decide esperar o Flamengo. O zagueiro de 37 anos, que ainda não renovou seu contrato no rival, foi alvo de sondagens de Vasco e também do Corinthians, segundo o Jorge Nicola. Então essa informação foi dada pelo Jorge Nicola, enfim. O Vasco tem interesse em Davi Luiz. Em seu canal no YouTube, o colega Jorge Nicola revelou que o Vasco sondou o zagueiro Davi Luiz do Flamengo. Aos 37 anos, o defensor tem um futuro incerto e pode não seguir no rival. E aí tá aqui. Seu contrato termina em dezembro no futebol brasileiro. O Corinthians também demonstrou interesse no jogador. De acordo com o Nicola, o medalhão deseja esperar o Flamengo. O gigante, vale lembrar, tem conversa em andamento com o Atlético Paranaense para negociar Léo Pelé. Nos bastidores, muitos já consideram a saída 99% certa, restando apenas o anúncio do CAP. O Flamengo ainda não se decidiu. Em alguns momentos, o Flamengo chegou a sinalizar que tinha interesse em renovar com Davi Luiz e por ao menos mais um ano. No entanto, a eleição presidencial mudou, né? O Flamengo teve eleição recentemente, se eu não me engano, quem assumiu lá vai assumir agora, pelo menos quem vai ser acho que é BAP o nome. No início do mês, Marcos Braz comentou sobre o assunto. Ele comentou o seguinte: nós vamos esperar, vamos ver como que vai ficar semana que vem, para que a gente trate das coisas que tem que ser tratadas. Vamos lá, eu fico aqui até dia 31/12, isso não quer dizer que vá para amanhã, que eu vá parar amanhã. Não é isso, mas eu acho que determinadas decisões e ajustes, eu acho que no mínimo devem ser feitas em coletivo, completou. Informação importante aí sobre o zagueiro Davi Luiz. A gente sabe que o Vasco está buscando zagueiros no mercado, né? Isso sem dúvida nenhuma a gente precisa também, é prioridade. A zaga do Vasco, se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro agora foi a segunda pior, para vocês terem noção. E o Vasco terminou o campeonato em 10º lugar. Não é uma posição ruim. A pior defesa do Brasileirão foi o Atlético Goianiense, que foi rebaixado para a Série B. E o último colocado. Para vocês terem noção quantos gols a gente tomou nesse ano. E quanto a nossa zaga esse ano foi horrorosa, né? Então a gente precisa contratar zagueiro. E para mim o Vasco precisa contratar zagueiros experientes, que precisam ajudar ali o João Vitor. A gente sabe que o João Vitor é um bom zagueiro, só que ele tem muita coisa para evoluir e é um zagueiro novo, querendo ou não. Então chegando um medalhão ali junto com ele ajudaria. O Davi Luiz pra mim é um nome que me agrada, não é aquele nome, caraca, vai chegar o Davi Luiz pra resolver nosso problema. Não acho que vai ser tipo assim. Eu acho que se chegasse um Rafael Tolói, por exemplo, do Atalanta, seria excelente. Chegasse um Danilo da seleção brasileira, pra mim seria excelente, mas o Davi Luiz também não é um péssimo nome, né? Pensando que o Vasco não tem tanto dinheiro, o Davi Luiz pra mim não é um péssimo nome, é um nome que até me agrada, né? Querendo ou não. Então, enfim, é um jogador experiente que vai passar a experiência para o jogador João Vitor ali e também para os zagueiros da base, né? Os promissores, que é o Lincoln, o próprio Luiz Gustavo e etc. A gente sabe que o Davi Luiz, nos bastidores da mão lambada, no time da Gávea, é muito bom, né? Ele ajuda bastante os garotos da base e etc. Então, cara, é importante a gente saber sobre o zagueiro Davi Luiz, que pode pintar no Vasco 2025. O que vocês acham? Avalia, gostam ou não? Deixa sua opinião aí nos comentários, que é importantíssimo. E aí busquei em Transfermarkt, obviamente, né, que é o seguinte: Davi Luiz, ele nasceu em Diadema, tem 37 anos, uma idadezinha já muito pouquinho avançada, é o que praticamente não me agrada tanto, né, mas, enfim. Tem 1,89 de altura, a posição dele zagueiro. O agente dele é o Bertolucci, que é o cara, né? É o Bertolucci Sports, que é a empresa do Bertolucci, que é o cara que tá comandando, né? O intermediário ali das negociações com o grego Evangelos Marinakis com o Vasco da Gama. Ele já jogou na seleção brasileira, como todos já sabem, né? Também. Vamos lá. Flamengo, primeira divisão. Ele tá desde 2021 no Flamengo e o contrato dele acaba agora, final do ano de 2024. Então o contrato dele fica livre, fica uma opção livre pro Vasco aí no mercado. E até aqui
aqui, vamos ver o desempenho atual do jogador? Já a gente vê, né? O valor de mercado dele é bem baixo, tá? 300 mil euros, então não é tão alto. O problema dele seria o salário no Vasco, né? O Vasco teria que acertar ali com o salário com ele, que creio eu que o salário dele não é tão baixo no Flamengo. Mas enfim, ele já jogou pelo Vitória, jogou no Benfica, jogou no Chelsea, no Paris Saint-Germain, no Arsenal e agora tá no Flamengo. Então, cara, jogou em times bastante grandes, né? O Paris, um Chelsea, um Arsenal, um Benfica, cara, clubes muito grandes, né, querendo ou não nos seus países. Então, cara, é importante a gente saber, é um jogador muito experiente, também já teve sua passagem na seleção brasileira, já fez gol em Copa do Mundo, etc. Todo mundo conhece o Davi Luiz, né? Pra mim é um nome que até me agrada, o nome do Davi Luiz. O que vocês acham? Agrada ou não para 2025 o nome do zagueiro Davi Luiz, tá bom? Informação importante pra gente saber aí sobre o zagueiro Davi Luiz. Agora o outro jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo o Edu Ferrari, né, que é do canal Vasco Connection, se eu não me engano, urgente, ele colocou: Eduardo Vargas é oferecido ao Vasco da Gama. O que vocês acham sobre Eduardo Vargas? É um bom nome? É um nome que agrada a vocês? Cara, eu peguei uma pilha no Eduardo Vargas na final da Libertadores agora. O cara perdeu 2 gols feitos contra o Botafogo. Se tivesse feito um, pelo menos, ia pra prorrogação, depois pros pênaltis, enfim, ia decidir. Mas o cara não fez nenhum dos 2 gols. Os 2 gols feitos. Tava feito pra ele fazer. Enfim, não fez e aí deixou o Atlético Mineiro aí perder a final da Libertadores, né? Querendo ou não. Tava nos pés dele. Não conseguiu, perdeu. Enfim, informação importante pra gente saber é essa, do Vasco Connection, né? Do Edu Ferrari. É que o Eduardo Vargas foi oferecido ao Vasco da Gama, né? Eu até vi uma uma entrevista do presidente do Vitória, falando que o Eduardo Vargas foi oferecido ao Vitória, mas o Vitória acabou recusando o jogador. Cara, o Vargas teve uma época muito boa, né? Onde ele jogava na seleção chilena ali com o Santos, com o Vidal, com o Medel. Era muito boa a seleção do Chile, né? Hoje em dia a geração nova da chilena é muito fraca, né? Querendo ou não. Então, é um jogador que tem uma idade um pouquinho avançada e foi buscar no Transfermarkt também. Jogador de 35 anos, né? Ele é chileno, nasceu em Renca, tem 1,74 metros de altura, centroavante, e o agente dele é o Vibra Futebol. Ele jogou na seleção chilena também, e hoje em dia ele também às vezes é convocado, né? Ele tem um contrato até o final de 2024, é uma oportunidade de mercado para o Vasco. A gente está pensando em jogador que o Vasco não tem tanto dinheiro, né? Isso aí é lógico. Então, é uma oportunidade de mercado aí, querendo ou não. O próprio Davi Luiz, o próprio agora Eduardo Vargas, acaba o contato deles por agora em 2024. Importante a gente saber sobre essa informação. Tamo junto? Então, cara, importante, o valor de mercado dele é 800 mil reais, é um valor um pouquinho alto, né, querendo ou não. Então, enfim, vamos ver o desempenho atual do jogador. A gente não viu o do Davi Luiz, né, o desempenho atual do Davi Luiz. Vamos ver o desempenho atual do Davi Luiz aqui. A gente dá uma olhada, ó. Fez 36 jogos na temporada 23 e 24. Fez 3 gols e 0 assistência. Números aí do Davi Luiz. Foi titular em algumas partidas lá com o Tite e etc. É um jogador aí que ajudou o Flamengo, querendo ou não. Inclusive fez até um gol no Vasco. Aquele placar desastroso lá de 6-1 do Flamengo em cima da gente. Enfim. Os meus números do Eduardo Vargas, o jogador tem contato até o dia 31/12/24, já falei isso, né? Ele joga ali como centroavante, como ponta direita e também como segundo atacante, né? A posição principal dele é centroavante, então ele jogaria ali do lado do Verratti, provavelmente, né? Onde o Alex Teixeira tá jogando hoje em dia. Seria um 4-4-2 com o Vargas ali. Ou então eu colocaria ele na ponta direita, né? Seria talvez a gente testar o Vargas na ponta direita, talvez consiga fazer algo interessante. E aí vamos ver o desempenho atual do jogador, pra gente saber. Olha aqui, tem 38 jogos na temporada, 9 gols e 3 assistências. Tem 1.303 minutos jogados. Não são uns números, né? Não são péssimos números na minha opinião. Pensando no jogador que, pensando nos minutos, ele ali é muito baixo pelas partidas, ele entrou em muitas das partidas, né? Então é muito interessante a gente saber. É um jogador que talvez aceitaria para compor elenco, pensando que ano que vem a gente vai precisar compor elenco, tá? A gente vai ter Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Então é importante a gente ter elenco, né, pro ano que vem. E aí tá aqui, já passou pelo Cobreloa no Chile, já passou pelo Napoli da Itália, já passou pelo Grêmio, já passou pelo Valência, pelo Hoffenheim, pelo Tigres e agora pelo Atlético Mineiro, né? E o Atlético Mineiro não quer renovar com o jogador vai ficar livre no mercado. Opção aí pro Vasco da Gama contratar. Então, informação importante pra gente saber aí do jogador Eduardo Vargas. A outra informação aqui agora é sobre o Felipe Coutinho, né? Aí sabe que o Felipe Coutinho teve muitos problemas físicos, né? Ultimamente aí nesse 2024 agora. E o Pedrinho sempre falou nas coletivas que ele teve muita vontade de ajudar o Vasco, etc e tudo mais. Tinha muita vontade, tem muita vontade, né? E olha o que ele fez, é muito interessante. O Felipe Coutinho antecipou o retorno
das férias visando 2025. Então, cara, ele tem umas férias marcadas, né, obviamente, as férias dele, como todos os jogadores têm. E aí, depois dessas férias, ele acabou então se antecipando um pouquinho. Então, por exemplo, minhas férias vai até o dia 20, eu vou voltar no dia 15. Antecipou 5 dias. Interessante esse ponto a gente saber, né? O Meia pediu ao Vasco para adiantar a pré-temporada e iniciar os treinamentos na terça-feira, tá? No dia de ontem. A ida do jogador ao CT será em dias específicos. Informação foi dada aí pela Atenção Vascaínos. Informação muito importante, na minha opinião, aí, sobre o Felipe Coutinho. Um meia que, cara, pra mim, pode ser um dos melhores meios do futebol brasileiro, só que depende do físico dele. Ele tem muito potencial, obviamente, pode ajudar a gente ano que vem muito. Mas o importante pra gente saber aí. Tamo junto? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal, no nosso conteúdo, o seu like, a sua divulgação no nosso canal. Tamo junto? Um abração a todos, fiquem todos com Deus. Hoje não teve live, me desculpa, mas amanhã está de volta às 2 horas da tarde para falar sobre vários assuntos. Fiquei 3 dias off aí de live, né, com vocês, mas segunda-feira eu tive um problema. Amanhã eu falo na live pra vocês, tá bom? Então conto com a presença de vocês, deixa seu like, é importante. Hoje tem formatura da minha namorada, né, então eu tô gravando o vídeo na terça-feira de noite pra sair na quarta de tarde pra vocês terem noção. Formatura da minha namorada é de manhã, então eu não vou estar em casa pra gravar pra vocês. Tamo junto? Então, gente, abração pra vocês, fiquem com Deus. Deixa seu like, não se esquece disso que é muito importante. E se inscreve aí também que é importante. Abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.